Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Vida em Oração de Estudos Espíritas. Aqui estamos presentes sempre às terças e quintas com estudos voltados à doutrina espírita. Se o tema te interessa, clique aqui embaixo em seguir, se inscreva em nossa página, se inscreva no nosso canal, nos prestigie com seus comentários, com seus likes e com suas dúvidas. Ajude o nosso pequeno canal a crescer e ter mais de 50 inscritos, para que possamos assim fazer lives. As lives são mais legais, pois além de permitirem que tenhamos uma interação ao vivo, permite com que a gente estenda um pouco mais o conteúdo, pois atualmente temos que subir os conteúdos na plataforma e se eles ficam muito longos ou se eu gravo eles em vídeo, ficam muito pesados, demoram muito para processar e tudo mais. Então, por enquanto, estamos fazendo no formato do áudio. Conto com o apoio de vocês. Este grupo e este canal é conduzido por mim, Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Como eu falei, os estudos acontecem às terças e quintas, sendo que às terças-feiras a gente estuda um livro da doutrina espírita. Atualmente estamos lendo um livro da coleção de livros do André Luiz, escritos pelo Chico Xavier, Os Missionários da Luz. E às quintas a gente lê um livro da base da doutrina espírita, dos livros escritos por Allan Kardec. Estamos atualmente com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo dessa noite. Nossos estudos são divididos sempre em prece inicial, o estudo, as vibrações e a prece final. Conto com o apoio de vocês, para que a gente siga assim, levando a palavra do Mestre Jesus a mais e mais pessoas. Bom, iniciemos então mais esta noite, agradecendo a Deus nosso Pai, a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, na companhia do Mestre Jesus, bem como dos espíritos amigos e benfeitores que nos acompanham, junto aos nossos mentores e a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que dispõe do seu tempo e vem até aqui nos acompanhar, para que juntos possamos aprender e nos enriquecer. Te agradecemos, Pai amado, pelas oportunidades de melhorarmos o nosso conhecimento, de nos instruirmos e assim afastarmos de nós o limbo da ignorância. Te agradecemos pela luz trazida pelo Mestre Jesus aos nossos dias, e agora ainda mais explicada e exemplificada através da doutrina dos Espíritos. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Então, meus amigos, estamos aqui estudando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo ele é uma coletânea de preces. Como eu venho falando, ele é um pouco extenso, porque o Kardec veio dar luz a não orações prontas, mas sim explicações e exemplos que podemos usar para as mais diversas situações. Ocorre que muitas pessoas falam que não oram, que não fazem preces, porque não sabem falar bonito, não sabem nem o que falar. Elas se esquecem do básico, que uma prece bem feita é feita com o coração. Ela não é decorada, ela não é repetida diversas vezes para ter mais valor. O que importa é o pensamento e a energia boa que colocamos naquela prece. Toda prece ela é ouvida, ela é acolhida, e em cima do nosso merecimento e da natureza, da pureza daquela prece, toda prece é atendida. Muitas vezes não da forma como queremos, e sim da forma que precisamos. Isso é importante ter em mente. E nesse ponto aqui, nesse capítulo, mais especificamente, o Kardec vem dando... Ele começou com uma explicação lindíssima sobre os parágrafos, as frases do Pai Nosso. Não para que a gente decore o Pai Nosso, mas para que a gente possa interpretar, entender aquilo que está orando durante um Pai Nosso. Ele mesmo fala que a prece do Pai Nosso ela é a mais simples, mas é a que abrange todas as demais. Ela é a mais simples de ser lembrada, ao mesmo tempo ela é uma das mais complexas em significado. Então quem quiser, tem algumas semanas para trás aí pode procurar
sobre a prece do Pai Nosso. A gente tem aqui no canal, tá bom? E a gente vem semana a semana trabalhando um dos tópicos para as diversas preces que ele veio nos passando com o apoio dos bons espíritos. Então, essa noite a gente vai falar da prece que ele chama de para afastar os maus espíritos. Vamos focar só neste tema, tá bom? Então vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que limpais o que está por fora do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de imundiças? Fariseu cego, purifica primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens e por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda asquerosidade. Assim também vós outros, por fora vos mostrais na verdade justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Isso é Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 25 a 28. Tem algumas variações desse trecho, né? Mas é aquela parábola, é aquela manifestação, na verdade, de Jesus. Quem assistiu The Chosen, ele até fala disso, que os fariseus e os escribas são hipócritas porque eles se preocupam com aquilo que está fora do corpo. Eles tem até mostra na série uma passagem onde eles estão reclamando de que as pessoas não estão respeitando a questão de limpeza, purificação, do que vão comer, das roupas, estão impuros e tal. E aí Jesus dá essa patada neles, né? Fala assim, vocês estão preocupados com aquilo que entra no corpo, mas não se preocupam com aquilo que sai da boca de vocês. Vocês são como sepulcros caiados, né? Como sepulturas pintadas, né? São bonitas por fora, mas são podres por dentro, né? Vocês se mostram todos pomposos, cheios de virtudes, mas o coração de vocês é pura maldade, né? E aí agora aqui vai ter a explicação aqui do Kardec. Os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Então, é uma coisa que vem sendo falada ao longo de todo o Evangelho. A gente está no último capítulo, que na verdade não é, ele fala até na explicação do Pai Nosso, afastai-nos de todo o mal. Não é simplesmente pedir para que seja feita uma barreira protetora em torno de nós, para que as más influências dos espíritos de baixa vibração nos peguem. É livrar o mal em nós, porque nós nos sintonizamos com esses espíritos. Nós damos a abertura, nós chamamos esses espíritos, muitas vezes. Já ouviu falar da história do reclamar? Que quem reclama, clama duas vezes? Então, quando você reclama, você está pedindo duas vezes aquilo. Você está fortalecendo aquela situação, aquela posição. Então, a gente tem que mudar a nossa sintonia. É igual uma rádio, né? Igual uma estação. Se você está numa sintonia mais baixa, você vai pegar mais ruído. Se você está numa sintonia perfeita, na sintonia mais alta, você vai pegar o som de melhor qualidade. É a mesma coisa. Então, a prece, nesse caso eu não li ainda, ela tem que ser mais voltada para que nós não nos sintonizemos
para que nós tenhamos bons pensamentos e boas energias para resistir a algumas investidas. Porque hora ou outra o pé vacila, o pensamento falha. Você não consegue pensar coisas boas o tempo todo. Mas a gente tem que ter mais qualidades do que pontos negativos, vamos dizer assim, para atrair para nós, para perto de nós, espíritos de melhor qualidade que também vão nos auxiliar a afastar os de baixa vibração nos momentos em que a gente vacilar, em que a gente pensar errado, em que a gente se sintonizar com energias mais baixas, vamos dizer assim, né? Então a gente é o tal do orar e vigiar, que é muito difícil vigiar o tempo todo. Essa é a verdade. A gente pode até ter o hábito de orar sempre, mas o vigiar o tempo todo é complicado. Hora ou outra a gente escorrega. E aí é onde mora o perigo, que são as brechas que a gente abre, né? A gente fala que não é que você tem um obsessor, você chamou um obsessor para o seu lado. Você deu a brecha, você deu a conexão mental para que ele se sintonize e se sinta à vontade te obsediando, né? Dá um exemplo. Eu não lembro se isso eu vi no meu estudo ou se foi em alguma das leituras ou em alguma das palestras, né? São muitos locais, muitas fontes boas de informação. Eles dão um exemplo assim, que quando você vai ao mercado, você vai no supermercado e você está passando ali pelos corredores do supermercado e você vai passar pelo corredor das bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas você é uma pessoa que tem zero vontade de bebida alcoólica, né? Não te interessa. Você sabe aquele negócio, não fede nem cheira, como a turma costuma falar? Para você é zero impacto. Nesses corredores ficam sim diversos espíritos ligados à bebida, ligados ao álcool, ao éter que o álcool libera, esperando pessoas que passem ali com o pensamento fixo em bebida. E aí aqueles espíritos que estão ali só esperando, quando encontram uma pessoa que passa ali e que gostoso, que legal, vou parar aqui, vou pegar minha cerveja, meu whisky, meu não sei o que, e vai enchendo o carrinho, quando ele sai acompanhado com alguns espíritos, porque aqueles espíritos estão, vamos dizer assim, sedentos da sensação do álcool e já sabem que aquela pessoa se fosse possível, tem mais de 100% de chance de ingerir álcool, seja no mesmo dia, seja daqui uns dias, seja daqui um mês. Eles não têm problema em esperar, eles não vão para lugar nenhum, mas eles passam a ficar ali obsediando aquela pessoa. É aquela pessoa que vai ter aquela sensação, sei lá, fez uma compra num domingo à noite e ela não vai beber no domingo à noite porque ela tem que trabalhar na segunda, mas é aquela pessoa que ela passa a semana inteira abrindo a geladeira, olhando para a cerveja gelada e falando, fim de semana eu vou tomar gelada. Aí na quarta-feira no almoço ela tá em casa, ela olha para fim de semana essa cervejinha, eu vou tomar, vai estar trincando. Esse pensamento que não deixa ela esquecer da bebida vem desses obsessores. Os obsessores escolheram a pessoa? Não. A pessoa passou, vamos dizer assim, chamando todo mundo, né? Ela passou com a lanterna ligada, chamando todo mundo, né? Tipo, venham que eu vou consumir o que vocês querem. Então o obsessor achou a brechinha que ele queria, tá? Então vamos à prece. Uma prece para que a gente inclua no nosso orai e talvez nos ajude até no vigiai. Em nome de Deus Todo-Poderoso,
que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirai maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Que assim seja, graças a Deus. Tá, uma prece simples e poderosa, como eu falei, é uma prece que a gente tem que, nesse momento, pedir a Deus que nos dê bons pensamentos, para que a gente atraia para perto de nós bons espíritos, que esses bons espíritos possam nos ajudar a manter os bons pensamentos e afastar as tentações dos espíritos que sabem das nossas fraquezas. Como eu falei, eu orar e vigiar, mas a gente tem as nossas fraquezas, tem os momentos de vacilo, vamos dizer assim. E muitos espíritos estão ali só esperando o vacilo. Lembra aquela história do... tá só esperando a brecha? É a pessoa que, sei lá, fumou a vida inteira. E aí ela decidiu que ela vai parar, vai largar o cigarro. Mas os espíritos ficam por muito tempo em volta dela, dando ideia. Aproveitando dos costumes, dos hábitos. Então eles ficam lançando à vontade. O pensamento deles chega até a gente dando aquele tum de vontade. E aí vai da gente conseguir resistir. Essa prece vem para nos fortalecer nesse sentido. E não é para a gente ter ódio deles. É pedir a Deus que eles possam se encaminhar e se livrar disso. Né? Orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que querem nos atrapalhar. Muitas vezes porque não que eles vivam para nos atrapalhar, mas eles veem em nós a oportunidade de conseguir aquilo que eles querem, né? Um pernilongo não existe para para atazanar ou para picar uma pessoa em específico, mas ele vê na pessoa aquilo que ele precisa. Ele é um ser que precisa de sangue e ele vê no ser humano a oportunidade de conseguir o sangue. Um obsessor é a mesma coisa. Ele necessita daquele vício, daquela sensação, daquele sentimento, e ele vê na pessoa a oportunidade. Então ele fica ali, no bom português, urubuzando a pessoa, esperando acontecer. Mas aí quando você se mantém firme, se mantém numa base reta, lutando contra isso, depois de um certo tempo ele se enche, porque ele não consegue o que ele quer e ele acaba encontrando um outro que entrega o que ele precisa, e aí ele deixa de te atazanar, vamos dizer assim, tá? Isso, lógico, para boa parte das obsessões, que são as obsessões provocadas por nós, né? Pelas nossas atitudes. É um pouco diferente daquelas obsessões de vingança, de ciúme. É uma outra categoria aí de obsessão, né? Mas que também vai muito do nosso pensamento, né? Se for vingança é porque a gente em algum momento fez alguma coisa errada com aquela pessoa nessa ou em outra encarnação, e aí é uma coisa que precisa ser resolvida. É necessário um trabalho de orientação espiritual para esse obsessor, né? Mesma coisa quando se trata de ciúme, né? A gente ouviu uma palestra no fim de semana passado que era exatamente essa questão de uma obsessão por ciúme. A mulher desencarnou, o marido ficou, né, encarnado,
E o marido arrumou uma outra esposa, e a que desencarnou passou a obsediar essa esposa e causar vários problemas para a vida dela por ciúme do marido que ficou encarnado. E aí foi necessário todo um envolvimento ali para desenrolar isso, né? Mas essa prece aqui, ela vem para auxiliar nessas obsessões autoprovocadas, vamos dizer assim. Bom, então é isso. Falei que não ia falar muito, mas já estamos aqui com bastante tempo. Então vamos aproveitar que estamos falando de preces e vamos fazer as vibrações dessa noite, enviando nossos melhores pensamentos, nossas melhores intenções a todos os irmãos que dela necessitam. Peçamos aos irmãos aqui presentes que nos auxiliem para que vibremos juntos por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações e sabemos estar necessitados do auxílio de Deus, nosso Pai, seja física, mental ou espiritualmente. Temos a certeza de que toda prece é ouvida, toda prece é atendida. Muitas vezes não da forma como queremos, mas sim da forma como precisamos. Vibremos por todos os irmãos em situação de rua, vivendo da caridade, do amor e da fraternidade do próximo. Que este amor fraterno, essa caridade nunca falte e chegue no momento correto, no momento necessário. Vibremos por todos os irmãos que se encontram doentes, internados, em hospitais, em clínicas de recuperação, em clínicas psiquiátricas, em clínicas de repouso. Que o amor de Deus chegue através dos bons irmãos, com os remédios necessários para aliviar a dor e com a certeza de que Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Vibremos por todos aqueles irmãos que estão com sua liberdade limitada, que estão encarcerados nos presídios, nas casas de detenção, para que eles possam pensar naquilo que fizeram, mas também que possam pensar naquilo que farão quando recobrarem sua liberdade, para que tenham e levem a vida para um bom caminho. Vibremos por todos aqueles irmãos que vivem nos diversos locais da terra, em guerra, ou onde falta o básico para viver. Que o apoio das falanges do bem possa auxiliar a todos. Vibremos por aqueles que moram conosco, por aqueles que nos cercam, nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas conhecidos, irmãos de jornada, amigos de caminhada, nossos vizinhos, os mais distantes, os mais próximos, os mais tranquilos, os mais agitados. Que o amor de Deus entre em cada coração, permitindo que cada pessoa se ame e se respeite, para que passe a respeitar aqueles que o cercam. Vibremos por todos os encarnados e desencarnados. Que o amor de Deus auxilie a todos, sem exceção. Vibremos por aqueles que, por diversos motivos, se colocam nessa posição de obsessores, se colocam na posição de quererem prejudicar o outro, por qualquer motivo que seja. Que a luz e a misericórdia de Jesus toque seus corações e lhes mostre que este não é o melhor caminho. E assim, Pai amado, vamos lhe agradecendo novamente pela oportunidade dessa noite, por essa reunião, pela presença de tão bons irmãos, pela presença de Jesus, nosso Mestre, por toda esta boa energia que nos cerca. Que o amor aqui, neste momento, toque cada um destes corações. Te agradecemos a oportunidade, o estudo e o entendimento. E te pedimos, Pai, que esteja ao nosso lado,
neste final da semana, ao longo do fim de semana. Pois só o teu amor, o teu carinho e a tua misericórdia podem nos auxiliar. Queridos irmãos, fiquemos na luz, na paz e na graça de Deus nosso Senhor. Se cuidem, tenham um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana com mais estudos. Que assim seja, graças a Deus.